pessoal, abrindo mais um podcast da Ami.cast. Hoje eu tô aqui, eu sou Mônica Machado e hoje eu tô aqui com a nossa convidada especialista nos assuntos que eu queria muito trazer para cá, mas eu vou apresentar ela antes, né? Daniele Machado, ela é psicanalista. Me ajuda aí, Dani. Eu sou psicanalista, fiz uma pós-graduação em neurociência do comportamento e uma especialização em relacionamentos abusivos. Então, ela é especialista em relacionamentos abusivos, gente, que é um assunto do momento que eu acho que vai ser importante a gente falar aqui. Não tem como falar relacionamentos abusivos e não entrar na área jurídica, né? Na área forense, na área criminal, porque hoje no Brasil, né, pelo menos que eu saiba, o relacionamento abusivo, ele tomou uma proporção que as pessoas estão protegidas, né? Pelo menos as mulheres, né? A maioria das mulheres. E me diz uma coisa, como que você chegou, se interessou em se especializar num assunto que é tão doloroso, né? Às vezes a gente não percebe. Quem nunca entrou num relacionamento abusivo, né? Só o abusador, praticamente, né? O abusador, ele tá num relacionamento abusivo, mas para ele tá sendo ali um desejo que ele está realizando, né? Eu acho que quando a gente fala do relacionamento abusivo, a gente está falando da vítima. É isso? Você concorda? Assim, quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a gente lança um olhar, se a gente for olhar com as lentes da psicanálise, não existe vítima. Exatamente. Porque a gente está onde a gente se coloca. Onde a gente se coloca e onde está o desejo, né? Aí quando você trouxe que ali o abusador está, ele não sofre um relacionamento abusivo, ele é quem promove uma relação abusiva. Mas se a gente for olhar lá atrás, se não tiver provavelmente alguma coisa aconteceu com ele por ele ter esse comportamento. Salvo pessoas com caráter realmente, né, distorcido. Sim. Um caráter que a gente vê que a pessoa foi amada, foi acolhida, foi respeitada. Peraí, mas você está falando que... Eu vou explorar, tá? Sim, esse assunto. Você está falando, então, que o relacionamento abusivo, o abusador, ele não é um mau caráter? Então. Necessariamente? Não necessariamente. Mas é que eu sempre digo assim, quando eu dou cursos de capacitação profissional, para que as pessoas se tornem especialistas em relacionamentos abusivos, porque é uma demanda de que você acolhe de uma maneira diferente, tá? Você não consegue atuar nesse tipo de demanda só com a psicanálise. Porque a psicanálise não orienta, a psicanálise não aconselha, a psicanálise não passa uma atividade para você fazer em casa, a psicologia já faz isso. Sim. A TCC é diferente. Então, nesse curso eu explico que a abordagem ela tem que ser aquela que cabe para a pessoa. Por isso que eu acho que quem está nessa área de acolher pessoas tem que abrir o leque. E tem que conhecer várias formas de abordagem. Porque o meu paciente ele é único. Se eu for trazer para você, por exemplo, uma prática, que é a prática baseada em evidência, que é o que está em alta também. Ela passa por três pontos importantes. O diagnóstico do meu paciente é, por exemplo, borderline. Qual que é a abordagem hoje na literatura que me traz mais retorno, um retorno mais efetivo? Ok, você vai ver lá que é a dialética. Você está falando de retorno efetivo que tira o sintoma. Quando a gente fala de um resultado, que, como você está falando, só porque a gente está falando de duas vertentes, da psicanálise e desse tratamento, né? Isso. A psicanálise, ela trabalha com o sintoma, né? Melhor que você, ninguém pode dizer. Também trabalha com sintoma. Mas quando a gente está, por exemplo, eu vou voltar para o relacionamento abusivo, para o abusador que você falou. Eu estou fazendo uma ponte aqui para a gente linkar depois o assunto. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente borderline, eu vou procurar na literatura, é um dos critérios da prática baseada em evidência, qual que é a melhor abordagem que traz um resultado mais efetivo. Na remissão dos sintomas, sim. E aí eu vejo que é a dialética. Segundo ponto, eu, profissional, tenho capacitação, sei aplicar abordagem dialética. O que seria dialética? Porque quem está ouvindo a gente... Vou falar, agora vocês vão entender agora. A dialética, por exemplo, sim, eu tenho know-how, tenho curso, fiz, consigo aplicar. E o meu paciente... ele vai conseguir receber essa abordagem? No caso da dialética, se eu pego um paciente analfabeto, a dialética é baseada em leitura. Então, eu vou trazer textos, eu vou trazer livros, eu vou
pedir para ele fazer uma leitura, depois a gente estudar sobre isso. Então, você passa no primeiro pilar, no segundo pilar, no terceiro você esbarra. Então não adianta a gente pensar, eu vou usar uma abordagem que está em alta, que é a que mais dá resultado. Eu sei fazer, beleza. Vou lá, aplico com o meu paciente, ele não adere ao tratamento. Então você está dizendo que tem tratamentos que você não pode falar que, por exemplo, um transtorno borderline não é o mesmo tratamento para todos os pacientes. Não, na literatura ele tem um que a gente chama de tratamento ouro, né, que é o que mais dá resultado, que normalmente é cognitivo-comportamental e aí nesse caso a dialética do borderline. Mas sim, eu acho que, na minha opinião, né, eu falo por mim como eu atuo na minha clínica, eu não consigo focar só em um tipo de abordagem. Nem que a gente feche na psicanálise. Por exemplo, a psicanálise eu posso atender com a abordagem freudiana, lacaniana, winnicottiana. Depende da tua especialidade. Exatamente, né? do quanto eu estudei e aí eu volto para mim novamente. Na minha clínica, se eu percebo que aquele paciente não vai aderir àquele tipo de manejo que eu vou ter com ele, eu vou acompanhar o meu paciente. Tá? Eu vou acompanhar a maneira como ele se comunica. Eu vou perceber se o meu paciente, eu posso falar de uma maneira mais simples ou ele prefere e entende melhor que eu fale de uma maneira um pouco mais rebuscada, vamos dizer assim. Então, vai depender do meu paciente. Sim, ele que vai te mostrar culturalmente falando, né? Intelectualmente. Isso. Então, a partir do que ele te trouxer, você vai passando para ele as informações que você tem, né? Isso. Aí, voltando para a tua pergunta, né? Será que todo abusador é um mau caráter? Primeiro que é muito difícil a gente fazer esse julgamento. Sim. Mas, se a gente for estudar os casos, que foi o que eu fiz, eu estudei muitos casos de relacionamentos abusivos e você não tem como você sair desses estudos achando que, não, o cara coitado, ele tem algum problema. Sim, de fato ele tem. Sim. Explica, mas não justifica. Os dois têm problemas, né? Tanto o abusador como o abusivo. Normalmente, um abusador consegue exercer o seu papel de abusador com alguém que deixa. E sem sofrer. Eu acho que tá aí a diferença, né? O abusador, ele não sofre. Com as coisas que ele faz, não. Ele tem prazer pelo que ele faz. Infelizmente. Ó, o relacionamento abusivo, o que é importante lembrar, pessoal, o relacionamento abusivo não começa abusivo, tá? Porque se começasse no abuso, você não ficava. O relacionamento abusivo, ele começa incrível. Na paixão, né? É o que a gente chama de love bomb, ou lua de mel, ou a fase da idealização. Sim. E aí aparece pra você aquele cara incrível. Tudo que a gente queria e apareceu, que esperava, né, da vida. Ele é amoroso, ele é educado, ele faz amizade com os teus amigos, ele é o engraçado, ele é o cara que gosta do teu pai, da tua mãe, entra no seio familiar. Ele é aquele cara que você fala, Jesus, caiu do céu, né? Caiu do céu. E aí, rapidamente, essa é a primeira fase, onde ele vai te encantar de todas as formas. E o importante, não que ele seja tudo que ele está dizendo que ele é. Ele se faz... Ele não é aquilo. Né? Ele não é aquilo. Ele procura te estudar, né? E com pequenas coisas. Ele procura ser aquela pessoa que te escuta. Te escutando, ele vai estudar a melhor forma de ser aquilo que você espera que ele seja, para ele conseguir dar o bote. Aí, voltando, será que é uma pessoa que tem mau caráter? Com certeza, né? Não tem como separar um abusador, já está dizendo, né? Abusador, né? É muito complicado. É caráter, é questão de caráter. E aí, nesse momento da idealização, que é um momento, que é outra coisa importante da gente entender, o relacionamento abusivo, ele tem 2 pilares de sustentação, a intensidade e a velocidade. Então tem que ser tudo muito intenso. Sabe aquela coisa que ele fala assim, eu nunca conheci uma pessoa como você é a mulher da minha vida. A mulher da minha vida. Eu nunca amei assim. Essa frase, a mulher da minha vida, ela tá na boca de todo abusador. É impressionante. Cuidado, mulheres. Quando o homem falar, você é a mulher da minha vida, toma muito cuidado. Provavelmente já houveram outras mulheres na vida dele que foram as mulheres da vida dele. Toda vai ser a mulher toda mulher que aparecer vai ser a mulher da vida dele. Mas tem calma, pessoal, quem tá começando um relacionamento, que o carinha falou que você é mulher, calma, não significa que ele seja o abusador. Tá? Uma coisa que precisa ficar muito bem entendida. Tanto que eu falo... Tem homens e homens, né? Pode ser que o cara que te falou que você é o amor da vida dele, que te ama e que seja super bacana, não seja um abusador. Pode ser.
Mas tem mulheres também, né, Dani? Tem. Vamos setorizar, porque a mulher abusadora, ela é pior. É diferente, né? Ela é mais perversa. Ela é mais perversa, exato. Mas vamos Vai. continuar. Tá me interessando esse assunto. Passou na Tô sentindo fase. familiar. Pois é. Gatilhos, né? Gatilhos. Cuidado com gatilhos, pessoal. Cuidado com gatilhos. Qualquer coisa, liga pra Mônica. Aí, passou essa primeira fase onde, uau, o cara é o fantástico, gosta do meu pai, parará. E ele já sabe tudo sobre você. Que é aquele cara que vem, conta. Você vai contando, você vai ficando aqui. Conta a vida Você conta todinha, tudo, né? porque é o cara da tua vida, você conta tudo. Você tá ali à vontade. Quando passa essa fase que ele percebe que você já tá na dele, começa a fase do isolamento. E ele perde o interesse, né, Dani? Ele mesmo vai perder o interesse quando vê que... Depende do que você oferece pra ele, porque o que ele quer? O abusador, ele quer domínio, ele quer dominar e quer poder. Então, eu vou entrar aí numa área mais técnica, até pra gente poder entender. Parece que o abusador, ele tá ali, como Lacan diria, o obsessivo, ele não tem desejo, né? Então, quando ele percebe que a pessoa tá ali desejando muito a ele começa a perder o interesse, né? É assim, o que acontece, Mônica? Esse cara que é realmente, que a gente pode... Vamos focar no que é o abusador, tá? Normalmente ele tem não só características fortes, mas talvez um transtorno de personalidade narcisista. E a gente já passa para o transtorno, para a patologia mesmo narcisista. E aí, o que é o narcisista? É aquele indivíduo egocentrado. Tudo é sobre mim, tudo é para mim. Não tem empatia, né? Não tem empatia, empatia é muito prejudicada ou nula. Então, assim, ele tem sentimento, mas o sentimento dele é quando o que ele sente possa causar algum benefício para ele. Por exemplo, então eu gosto de você porque você me serve. Né? Então tem sempre uma moeda de troca onde ele sai ganhando. Ele não gosta porque ele gosta. Sim. E aí depois que ele percebe que você já está na palminha da mão dele, ele começa a te isolar. E o que é esse isolamento? Ai, você tem um corpo incrível, não precisa ir pra academia. Para, bobagem. Treina em casa, muito mais seguro. Ai, eu fico enciumado. Você não percebe que o seu treinador dá em cima de você? Vai acabar estragando nossa relação. Pra que isso? Vai pra uma academia só de mulheres. Ou treina em casa. Compra uma esteira. Treina em casa. Uma vez eu ganhei de um ex-namorado, aí fiquei louca. Depois eu conto isso. A minha mãe já tá rindo, porque ela sabe quem é. E aí o cara vai te cercando. Ele vai falando, você não percebeu que as tuas amigas têm inveja da nossa relação? Isso é muito bom. Eu já percebi que ela me olha com um jeitinho, acho que ela me paquera, eu fico sem jeito. Aí você vai afastando das amigas. Já saiu da academia, já não sai mais com as amigas. Aí ele começa a falar, vamos passar esse final de semana só nós dois. Não vamos jantar nos seus pais não, não vamos almoçar nos seus pais não. Vamos ficar só nós dois, num amor e uma cabana. Então você vai se isolando de todo mundo. Você vai se afastando das pessoas. E quando ele percebe que você está totalmente afastado, aí ele já dá o bote. Ele quer que você fique com ele, casa, noiva, vai morar junto. É intensidade e velocidade. Por que ele quer isso? Porque ele não sustenta muito tempo essa máscara de bonzinho. Ele quer correr. Se você vê, são relacionamentos que tá 2, 3 meses, 5, 6 meses estão morando juntos. Mas já? Ah, mas é o cara da minha vida, né? Não vou perder tempo. Ele ainda é aquele cara perfeito. Então você mergulha de cabeça. 6 meses, 1 ano, na maioria dos relacionamentos abusivos, eles já estão juntos. Difícil você pegar um relacionamento abusivo que eles estão juntos há 7 anos. Porque com 7 anos, você descobre Mas, assim, eu entendo, né, até dentro vendo pacientes, né, na clínica, eu entendo que tem relacionamentos abusivos que duram anos. Tem. Que ali um tá satisfazendo o desejo do outro, né? Tá tudo neurológico e psicológico. Exato. E eles não estão ali nem percebendo que é uma relação tóxica e dura anos, né? A gente tá falando desse abusador que vai sair em série, né? Em série, sabe por quê? Porque se ele não descarta, ele é descartado. Exato, E entra num relacionamento abusivo, sai, entra em outro abusivo, sai, entra em outro. Se colocar numa sala 10 pessoas, sem conhecer, ele vai escolher aquele que vai abusar. Sim. Ele ou ela. Tá? Por quê? Porque é o inconsciente, né? O que o meu inconsciente entende de mim, sobre o meu merecimento, sobre o que é amor, o que é ser amado. De que maneira eu entendi que esse tipo de tratamento é o que eu mereço? Quando foi que eu entendi isso?
Quando foi que eu entendi que eu não mereço mais? Ou que eu não consigo ter mais? Então a gente, claro, no momento em que eu tô atendendo uma vítima, e aí eu uso a palavra vítima, de um relacionamento que já está acontecendo, onde ela está sofrendo ameaças, não adianta eu ficar aqui utilizando a abordagem da psicanálise esperando que ela acesse o inconsciente para entender da infância. Não, eu preciso tirar ela daquele risco. Né? E aí vai acho que umas 3 horas de podcast só pra gente falar sobre como tirar a pessoa desse lugar, como ajudar, né? Porque ninguém tira ninguém de nada, a pessoa sai se ela quiser. Como ela vai entender, né? E aceitar que ela tá sofrendo, né? Depois que ele isola, aí começa a pior fase, que é a fase da depreciação. Aí começa. Poxa, mas você deu uma engordadinha, né? Aí você não cozinha mais como antes, hein? Aquelas coisinhas, aquelas alfinetadinhas disfarçadas de, tô brincando. Você tá ficando cheia de mimimi, hein? Ó, você não é mais a mesma, hein? Aí começa. Isso a gente chama de nagging. E ele vai devagarinho minando a sua autoestima. Só que aí você já não tá indo pra academia. Você não sai com as amigas. Você já largou teu emprego porque ele falou, você não merece isso. Teu chefe te trata mal. Ou você merece coisa melhor. Ou eu tenho dinheiro, eu te sustento, você não precisa trabalhar. Aí você já não se arruma mais, porque você não sai. Você não cuida mais de você, você não tá na academia. Você tá ficando... Sem perceber, você já tá se abandonando. Naquele lugar que ele queria que você chegasse, né? Exatamente. Porque aí ele já tá sugando a tua energia toda. Ele começa com esse movimento sutil, começa sutil e depois ele vai, exponencialmente, ele vai crescendo. Aí ele vai começando, tem traições, normalmente, relacionamento abusivo o cara trai. E em alguns relacionamentos nem esconde. Também, você queria que eu não te traísse? Olha pra você. É nesse nível. Então, é muito pesado. É muito pesado. Homens que batem em mulheres. Homens que agridem verbalmente, moralmente. Você não serve pra nada. Você é um peso pra mim. Trai, humilha, bate e ainda fala. Você tem que agradecer que eu tô com você. Porque se não fosse ninguém vai te querer. E a pessoa, a mulher, acredita nisso. Por que ela acredita nisso? Que ela não percebeu todo aquele manejo, aquela manipulação de te encantar, de mostrar pra você uma pessoa perfeita, idealizada. Depois, esse afastamento, você não percebe, você perde rede de apoio, você não tem mais ninguém. Quando começa essa fase da depreciação, você não consegue nem pedir ajuda, porque você não tem mais amigas. Você não tem mais colega de trabalho, você não trabalha, você vai pouco na sua mãe. Isso quando o cara não leva pra morar em outra cidade. Então você não tem nem como pedir ajuda. E, se você for pedir ajuda, qual foi a imagem que ele deixou pra galera? Negativa, né? Não, bonzinho. Ele é o bonzinho. Na frente de todo mundo, ele é o cara. A vítima ele é negativa, né? Aí você vai falar, a mulher vai falar, imagina, aquele cara é incrível, para. Aí você... É um outro abuso, né? Claro que não proposital, mas as pessoas te colocam de novo naquele lugar. Você não tá exagerando? Sim. E mais uma vez a mulher fala, caraca, será que sou eu mesmo? Põe em dúvida, né? Põe em dúvida. E as mulheres chegam a duvidar da capacidade mental delas. Porque eles começam a fazer aquilo que todo mundo sabe o que é gaslight hoje em dia, né? Sim. Você sabe que esse termo é antigo, né? Não sabia. Gaslight surgiu em 1940, se eu não me engano, num filme em preto e branco, velho, onde o cara, ele era um abusador, né, já se falava em relacionamento abusivo, não desse jeito, mas já se falava, e aí eles moravam num lugar que não tinha luz, né, era lampião. Aí ele acendia o lampião, ela acendia o lampião, ele ia lá, apagava e falava assim, você esqueceu de acender o lampião? Ela falou, não, mas eu acendi, tá apagado. Repetidas vezes, até que ela começou a achar que ela estava tendo alucinações, que ela estava louca. Então, e era proposital. A gente assiste esse filme, é proposital. Então, esse termo gaslight vem de lá, porque é a luz a gás, né? E é exatamente esse movimento de fazer. E se você for olhar friamente, o cara é um tremendo de um autoestima super rebaixada, porque ele faz isso para ele se sentir poderoso, né? E a mulher que é a louca, é a burra, que não sabe fazer, que esquece de apagar, né? Os abusadores, eles querem poder. E eles querem admiração. É um narcisista, né? Ele quer estar no centro, né? E ele quer exercer um domínio sobre você.
Porque se você for ver, eu tenho um caso de um relacionamento abusivo onde o cara é super querido por todos, né? Então, ninguém sabe quem ele é dentro de casa. Quem é de fora, né? Como que ele é dentro de casa. Só a mulher dele que sabe, que apanha, que é desvalorizada, que é menosprezada, que é humilhada. Mas eles têm um convívio social, todos os amigos veem a relação deles como perfeita. Então, é difícil, às vezes, até para a mulher admitir que está numa relação abusiva, porque às vezes ela nem sabe que está. E é com esse intuito que eu estou fazendo esse e-book, que eu vou lançar, acredito que no final, nós estamos em agosto? Sim. Final de agosto, comecinho de setembro, é um e-book que ele vem como um pedido para que todas as mulheres leiam esse e-book. É claro que existe relacionamento abusivo entre uma mulher, eu tive um paciente, inclusive no meu curso eu tenho um depoimento de um cara que viveu 18 anos num relacionamento abusivo. Tem, gente, não é que não tem. Mas é 2 homens para 8 mulheres, tá? Numa contagem de 0 a 10, são 2 homens para 8 mulheres. Não sei se porque o homem não fala, porque é vergonhoso, eu vou falar que eu apanho da minha mulher, eu vou falar que eu sou dominada pela minha mulher, ou porque realmente não é. Talvez pelo machismo, né? Pelo esse poder que o homem sempre teve sobre a mulher, né? Sempre quis ter, né? Que agora tá uma briga, tá uma briga. E tomara que isso vá melhorando, que a gente consiga chegar numa equidade, né? Não igualdade. Porque se a gente colocar como iguais, a gente sai perdendo. Todo mundo sai perdendo, porque nós somos diferentes. A própria neurociência traz isso. Estruturalmente, nós temos diferenças. Que vai gerar comportamentos diferentes, habilidades diferentes. Então, tudo bem que a gente pode ser diferente. O que a gente não pode é ser a equidade ser diferente. Alguém ter mais vantagem do que a gente porque a gente é mulher. Sim, não tem. Né? Então, agora, no teu curso, você ensina... porque você está falando de uma forma que eles... Eu acho que hoje os abusivos, os abusadores, eles têm aí já uma outra estratégia de poder garantir ali que ele vai se dar bem numa relação. Porque todo mundo já fala dessa receita, né? Que o cara vai chegar dessa forma, vai te conquistar, te seduzir. Então, eu acredito que hoje eles estão muito mais manipuladores, né? Eles não estão assim tão escancarados como era antes, né? E a mulher, ela tá mais sensível, ela tá mais suscetível, a mulher tá mais frágil no sentido até masculino, de esperar algo do homem, né? Então, o homem vai dificultando um pouco ali a relação com ela. Sabe uma coisa que eu acho que é muito importante? A gente entender a diferença entre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. Porque muita gente traz nas redes sociais, celebridades, e muito se fala, a torta direita, o meu relacionamento é abusivo, o meu relacionamento é abusivo. E assim, não dizendo que não é, mas pra gente entender que para ser um relacionamento abusivo, a gente precisa ter pelo menos umas 3 ou 4 características de cada fase pra gente configurar um relacionamento abusivo. Não significa que se o meu marido perder as estribeiras e me der um tapa uma vez, não vai ser um abuso. Vai ser um abuso. Se ele gritar, qualquer uma das violências domésticas que estão na lei prescrita, na Lei Maria da Penha, qualquer uma delas, patrimonial, moral, sexual, física, não importa. É um abuso. Mas não torna um relacionamento abusivo, entende? Porque, tipo, eu tô com ele há um tempão, ele sempre foi muito legal, um cara incrível, atencioso, amoroso, mas ele perdeu a cabeça naquele dia e me agrediu. Ele cometeu um abuso. Não configura uma relação abusiva, entende? Outra, o que é um relacionamento tóxico? Por que é diferente? No relacionamento abusivo, a gente tem uma hierarquia, onde eu abuso e você é abusada. Sim. No relacionamento tóxico, abusivo esse, eu abuso, você é abusada. No tóxico, tem a vítima, né? No tóxico tem oscilação de poder. Então, uma hora eu agrido, outra hora você me agride. Então, é aquele casal que, você acredita que ele quebrou meu celular? Mas e o que você fez? Taquei o dele na piscina. Então, sabe, risquei o carro dele, ele furou o pneu do meu, eu xinguei. Que vai reinar, né? Não. Eles ficam naquela toxicidade, aquele relacionamento onde um extrai o pior do outro. Esse é um relacionamento tóxico. E que normalmente entra em um, sai outro, entra um, sai outro, e essa toxicidade acompanha. O que eu digo quando a gente está falando de
Dani, como eu posso me prevenir, entender o que é uma relação abusiva e não entrar, ou identificar se a minha relação é abusiva, ou mais, já sei que é e como sair dela. Esse é o intuito do meu e-book. E ele vai ser distribuído com um valor muito acessível para que todas as mulheres consigam ler, entender o que é uma relação abusiva, quais são os sinais que ela precisa saber para ficar alerta para se acontecer, ou se já estiver acontecendo, ou se ela começar uma relação, ela já ficar atenta. Então, a gente está falando aí dela entrar e ficar atenta. E tem como essa mulher, ela... Porque tem um sentimento ali, né? Ela quer essa relação. Então, o que eu vou fazer para esse cara mudar o comportamento e a gente ficar junto? Tem como? O cara mudar o comportamento? É. Difícil. Ó, o abusador até vem para análise. Mas ele vem quando a mulher fala assim, se você não fizer análise, acabou. Ou ele vai numa de fazer terapia de casal. Não, ele vai. Mas você percebe, você atende, você sabe quando a pessoa entra em análise. Está ali para resolver suas questões. Sim. Vamos colocar, o abusador é um narcisista. Um narcisista reconhece erros? Não. Então ele não está ali querendo resolver os problemas dele. Ele está ali por mais uma forma de manipulação. Para ganhar mais tempo, para ganhar confiança. Por quê? Porque a mulher que vive uma relação abusiva, ela acredita que ela vai ser a grande salvadora desse cara. Ela acha que ela vai salvar. Então, eu vou mudar. Dele, eu vou fazer ele mudar. Porque ela acredita que quem fez dele um abusador foi ela. Porque, no começo ele era incrível. E aí ele te isola, ele vai te depreciando, vai dizendo que tudo foi ficando ruim porque você não faz, porque você não entrega, porque você não... E você vai acreditando nisso. Porque você já perdeu toda a tua força. Você está ali como um papel em branco, ele escreve o que ele quer ali. Que você não presta, que você não vale, que você não funciona, que você não isso, não aquilo. E aquilo ali você vai lendo todo dia e uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. E você vai acreditando. Então ela vai no intuito de resgatar aquele cara, que ele existe na cabeça dela ainda. Ela é uma idealização, né? É um homem idealizado dela. Exato. Só que na prática não é, né? Não é. Tem um livro que chama Síndrome da Boazinha. Eu esqueci, eu ia trazer esse livro. É muito bom. E quem vive, não só uma relação abusiva, mas quem vive achando que vai mudar o outro, que vai salvar o outro de um comportamento desadaptativo ou de alguma coisa que possa trazer prejuízos para a vida dele ou deles, se é que eles vivem juntos, esse livro faz a gente entender que cada um tem o seu papel, que cada um tem a responsabilidade por aquilo que faz. Se a gente for olhar pelo olhar da psicanálise, por trás de cada ação tem uma história. Por trás de cada dor tem uma história da vida da pessoa. Mais uma vez, de novo, o que não justifica comportamentos agressivos, mas explica. Se esse cara vai mudar, não tem como eu dizer que não, mas é muito difícil. Pode amenizar ali, né, o sofrimento do outro. Olha, é muito difícil, porque para isso ele precisa... Qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar quando a gente quer uma mudança de comportamento? É aceitar que eu tenho esse comportamento. Por exemplo, eu sou procrastinadora. Então, enquanto eu não assumir, eu sou uma procrastinadora, eu vou ser procrastinadora para sempre. Mas quando eu olhar para isso e falar, não, eu estou procrastinando, e aí, o que eu faço para melhorar, para ajustar, para entender por que eu procrastino, aí eu vou em busca de uma solução. Aí você volta para o abusador. O narcisista vai entender que ele é egoísta, que ele é chantagista, que ele é mentiroso, que ele é manipulador. Não. Não, porque não é vantajoso, né, ele assumir que é. Ele não vai identificar isso como um erro que precisa ser consertado. O erro ali está nela, não nele. E quando você trata essas mulheres, como que é? Porque é difícil, porque tem sentimento envolvido, né? E é difícil a pessoa acreditar até, tem muita negação, né? Tem. É muito sofrido. É muito sofrido. Olha, eu te digo que tem um caso que eu tenho trabalhado tem um ano e pouco, que agora que ela conseguiu se reerguer, se encontrar na relação, encontrar a sua própria identidade de novo, se reencontrar,
porque ela não era o que ela se tornou nessa relação, e está resgatando. E como que você acha que a pessoa começa a perceber, quando ela aceita, né? Porque tem que aceitar também, né? Tem. Ela pode perceber e não aceitar, e tá ali vivendo. Que é a maioria, viu, Mônica? Que é a maioria. E isso pode acontecer com a gente. Não é porque a gente é mestre no assunto, a gente cai. Isso é que é impressionante, que não tem como a gente escapar, né? Isso não tem a ver com classe social. Sabedoria, né? A pessoa que... O meu curso tem 3 depoimentos. Um de um homem que viveu um relacionamento abusivo, um de uma mulher e de uma investigadora de homicídios que é parceira minha, Viviane Ramos. Inclusive, Vivi, um beijo, vai gravar um podcast comigo também para falar sobre isso. Ela foi investigadora durante 12 anos e todas as vezes que ela ia fazer investigação, olhar os croquis ali, de o que tinha acontecido até que se chegasse ao feminicídio, todos eles talvez pudessem ter sido evitados, se tivessem entendido antes e a mulher tivesse feito algum movimento para sair, né? Mas, voltando ao que você perguntou da mulher, que isso é importante, por exemplo, essa minha... Posso dizer colega, ela é psicanalista, advogada, e vivia um relacionamento extremamente abusivo. Eu digo que você é advogada porque entende de leis. Sim, ela sabe, né? Que protege. Conhecia a Lei Maria da Penha, mas não é sobre o que ela entende, é sobre o que ela sente. Exato. A gente não consegue combater emoção com razão. Senão a gente se autotratava, né? Exato. É preciso, eu adoro citar José Saramago, que ele fala que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Enquanto a gente estiver vivendo o problema, a gente está no meio dessa ilha com mato alto. A gente não vê saídas. Vai estar envolvido, né? Não tem vai como. Estar no meio. Tu vai estar ali e vai vivenciar, porque o ser humano é adaptável, né? Quem vai estar fora, olhando a ilha de fora e conseguindo encontrar saídas, é a pessoa que está te ajudando do lado de cá, o psicoterapeuta, psicólogo, psicanalista, aquele que você encontrar, que tenha a capacidade de te ajudar, de te acolher da maneira que você quer ser acolhida. Fora isso, se a gente está no meio, a gente não consegue ver. Porque tem o sentimento envolvido, tem culpa envolvida. E a gente adoece, né? A gente adoece muito. As mulheres perdem totalmente a identidade. É uma judiação. E quando elas saem de um relacionamento abusivo, é uma dor para ter um recomeço de resgate de quem eu era antes disso. Sim. Porque ela se fragmentou inteira nessa relação. Ela vai ter que sair catando o que sobrou dela. E até juntar tudo, né? E até acreditar que ela pode viver um novo amor. Que ela merece viver um novo amor. Porque se isso não for olhado, ela vai escolher outra pessoa que vai abusar de novo. Exato. Se ela só sair e entrar em outra relação, com certeza vai repetições, né? E você quer saber mais? Se ela encontra, saiu de um relacionamento abusivo, aquela turbulência toda, saiu, tá se reerguendo, encontra um cara legal. Um cara super legal, bonzinho. Ele não serve. Ele não serve. Ai, muito bonzinho. Ai, não, muito meloso. Ele não serve. É louco isso, né? É louco, porque é interessante, porque o abusador, ele precisa dessa mulher passiva, né? Dessa mulher que faz, que entrega. Porque Exato. Se a mulher não entregar, ele também não vai ter como desenvolver ali a habilidade dele, né? De abusador. Por isso, Mônica, a importância do autoconhecimento. Porque se esse abusador chega numa mulher que sabe quem ela é, que sabe a que veio, que é protagonista da sua vida, que não abre mão do seu trabalho, da sua academia, das coisas que ela gosta de fazer, do jeito que ela gosta de se vestir, do jeito que ela gosta de se maquiar. Se ela não abre mão daquilo que ela é, porque ela sabe e confia nela, esse relacionamento não dura. Eu diria que vai além do autoconhecimento, né? Porque a gente pode conhecer isso tudo, como a gente conhece, e cair. Eu acho que é lidar com uma situação, né? O que eu vou fazer com esse cara quando ele aparecer na minha vida? Mas dificilmente, esse cara não fica, ele não fica. É como se ele estivesse batendo de frente. Ele não adere à relação, né? Não fica, porque ele precisa de alguém que se submeta a ele. E uma mulher que sabe o valor que ela tem, o lugar dela, não se submete. A não ser que ela esteja fragilizada. Normalmente as vítimas têm uma
uma chance grande de ter um comportamento de dependência emocional, que é o que junta a fome com a vontade de comer. Exatamente. E a dependência emocional hoje, ela está muito mais relacionada a mulheres, né? Que a gente vai lá atrás, são mulheres que não foram amadas pelo pai, né? Pela mãe, às vezes. Então, aí chega nessa... E não acreditar que alguém possa amá-la, né? E quando chega alguém dando tanto para ela, ela vai ceder, né? Sim. Então, não tem cargo, não tem idade, não tem... socialmente falando, né? O lugar que a mulher ocupa na sociedade. Você vê, Ana Hickman, Sim. uma das últimas aí que a gente soube, um relacionamento abusivo. Quer dizer, você vai parar e pensar, pô, a mulher tem dinheiro, é bonita. E ela sabia que era abusivo, né? Que, assim, talvez não a proporção, né? Mas ela sabia que não estava bom para ela. Ela sabia, mas ela não conseguia sair. Demorou a acreditar. Sair disso é muito difícil. Porque ele vai costurando. Sim. Ele vai fazendo uma rede que ele vai te costurando em cada etapa. Então você acredita realmente que você precisa dele. E que se eu terminar, como que vai ser? Ontem eu estava falando com uma pessoa que ela falou que tem uma frase, ela falou que é do Nordeste, mas eu não sei se é, mas que fala assim, minha mãe talvez saiba, ruim com ele, pior sem ele. Isso falava-se muito, né? Ruim com ele, pior sem ele. Não, tá ruim com ele, sai. Sai, você pode ser feliz sozinha, né? Claro. Por que pior sem ele se tá ruim com ele? Né? Vamos acordar, vamos olhar pra dentro, né? Vamos entender. Por que você acha que você merece isso? Quando foi que você entendeu que ser maltratado é bom? Claro que ela não tem essa consciência. Não é consciente isso. Ela cresceu entendendo isso, né? Porque geralmente uma criança maltratada é um adulto que não vai se amar, né? Então ela aprende a ser maltratado, que é um conviver familiar, né? Você sabe, Mônica, que é uma coisa, é tão singular, né? Eu acredito muito nisso, acredito. Mas também tem a questão da subjetividade. Com os meus alunos eu trago muito esse exemplo. Dois meninos, pequenininhos, 7, 8 anos mais ou menos, foram para uma assistente social porque foi feita uma denúncia que o pai já era bandido, já tinha sido preso, bebia, agredia a mãe, tinha ameaçado a mãe de morte, tudo à frente dos meninos, né? E aquela mãe também usava droga, negligente com as crianças, submissa ao marido, então aquele ambiente bem tóxico, bem disfuncional, né? E eles cresceram e foram para a vida adulta. Quando adultos, com 20 e poucos anos, voltaram na assistente social, por X razão. E aí um deles, tinham quase a mesma idade, um deles estudou, conseguiu um emprego fixo, casou, super amoroso com a esposa, um bom pai, né? O outro virou bandido. Começou a roubar, usar droga, já tinha sido preso, batia nas namoradas, foi preso várias vezes por agressão física. Eles foram chamados no serviço social e a assistente perguntou para o primeiro, que refez bem a vida dele, né? Qual foi a motivação para você dar esse rumo na sua vida? Aí ele falou assim, basta você olhar para a família de onde eu vim. Eu tinha que fazer de tudo para não replicar aquilo, para não reproduzir aquilo. Então ele agiu para fazer diferente. Aí chamaram o irmão. A mesma assistente social, a mesma pergunta. Qual foi a motivação para você dar esse rumo na sua vida? Qual foi a resposta? A mesma. Basta você olhar para a família de onde eu vim. Então, não é o que acontece, é o que eu faço com o que acontece. Porque a situação era o mesmo. O mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo BO, a mesma briga, o mesmo tudo. Um olhou para aquilo e falou, só posso dar nisso. O outro olhou para aquilo e falou, eu vou fazer diferente. Então, isso assim, acredito muito que o que possa ter acontecido na nossa infância possa ditar as regras durante um bom tempo. Mas também acredito que depende muito de como você vê aquilo que te aconteceu na sua vida. Né? Como eu enxergo. É claro que se a gente faz um processo de terapia, né?
na psicanálise ou na psicologia, né? a gente vai entendendo isso e vai conseguindo nomear as coisas e ressignificar. Exato. Que é o que Freud traz, repetir, recordar, repetir e elaborar. Eu tô falando num grau aí de evolução humana, né? Sim. Quando eu falo disso, eu falo na evolução humana, porque tem gente que fica ali no vitimismo a vida inteira. Na mesmice. Na mesmice, Mesmice. Quando a gente não sai da mesmice... Você sabe que não dá trabalho, né? Não dá trabalho. Tem gente que não quer mudar. Porque dá trabalho pensar, dá trabalho sofrer, dá trabalho, né? Então, as pessoas, elas preferem ficar ali estacionada naquele lugar sem resolver sua vida. Mônica, mudar dá trabalho. Sim. Mudar dá um trabalho. Porque todo mundo quer. Quando você tem, consegue, vai atrás, todo mundo quer ter o que você tem. Mas ninguém quer traçar o percurso que você traçou até chegar lá. Exato. O pessoal quer a medalha, mas não quer correr a maratona. E isso é interessante, né? Porque você vai dar mais valor para aquilo quando você conquista. Você vai lá olhando o caminho que você percorreu, né? Agora, quando vem assim, nossa, ganhei. Vai fácil. E vai fácil. E vai fácil. E vai fácil. É aquilo que a gente estava falando, né? Que a pessoa fica na mesmice. Eu falo muito isso para meus pacientes e para os alunos. Como é que você sabe que teu nome é Mônica? Porque me chamam, né? Porque te deram esse nome. Porque alguém te deu esse nome. Seu pai, sua mãe ou quem te criou. Sim. Todo o resto que você sabe sobre você também não veio de fora? Então a gente chama isso de identidade pressuposta. O que eu sou diante daquilo que eu escutei sobre mim. E quando criança é natural a gente fazer isso, porque a gente nasce... Vamos colocar um exemplo que um psicólogo que eu gosto muito, Rossandro Klingen, ele usa esse exemplo. Ele fala que é como se a gente fosse comprar um celular na loja, ele vem com configuração básica de fábrica. Ele não tem os aplicativos que a gente usa, ele vem com o básico. O nenê também vem com o básico. Ele sabe mamar, chorar e fazer as necessidades fisiológicas dele. Todo o resto vai sendo aprendido frente àquelas pessoas que estão no convívio. Começa pai, mãe, tio, avó, irmãos, escola, meio, religião, cultura, e vai, tudo isso vai somando e vai formando, ajudando a moldar a personalidade desse indivíduo. Mas quando esse indivíduo passa pelo processo de alteridade, que é olhar para este eu que foi criado a partir do outro e enxergar que algumas coisas não me identificam, não me definem. E aí é o processo da fragmentação na análise, onde eu me despedaço de tudo aquilo que foi feito, que me fizeram, né? Claro que a gente introjeta, porque é natural. Voltando para o aplicativo, eu compro um celular, se eu quero baixar os aplicativos, eu que tenho que ir lá e baixar. Né? Os pais que têm que ir lá para dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é moral, o que é imoral. Pais, né? Exatamente. Só que daquela geração. Exatamente. Aquilo que eu sou a partir do olhar do outro pode não ser quem eu sou em essência. E aí cita Nietzsche, né? Nietzsche fala muito sobre a nossa essência. E esse processo da alteridade, que é o que faz com que a gente deixe a mesmice, ou seja, deixe de ser aquele que eu fui levado a ser, e naturalmente é levado, isso não tem problema nenhum. Você não vai para análise, gente, para psicanálise, para descobrir que teu pai e tua mãe têm culpa. Não, não é sobre isso. Né? Porque cada um tem o seu processo, eles provavelmente fizeram o melhor. Mas se você não passa por esse processo de identificar quem é você de fato, você fica nessa mesmice a vida inteira. Né? Você não consegue protagonizar a sua vida. Porque tem criança que escuta, você só faz besteira, né? Onde você põe a mão, você destrói. Você não gosta de estudar, você não vai ser ninguém. A criança está ouvindo? Está gerando nela um sentimento? Está evocando uma emoção? Isso está registrado. Aí lá na frente, ela vai tentar fazer um serviço diferente, vai tentar um cargo ou um concurso público. Quando ela for tentar, ela vai conseguir? Ela vai achar que ela consegue? Não, porque onde ela põe a mão, ela destrói. Ou ela vai desafiar e vai, né? Exato. Ou ela vai atrás de encontrar quem ela é, e fora disso que foi colocado sobre ela, e aí que ela passa a ser realmente a melhor versão dela mesma, né? Mas até chegar nesse estágio, né? A gente camela um pouquinho. Camela um pouquinho. Por isso que quanto mais se vive experiências desastrosas, porque as pessoas falam, tem que sofrer para poder entender. Não tem que sofrer, tem que passar e ter habilidade para lidar
com situações conflituosas, frustrações, né? Porque é isso, viver é isso. A gente lida o tempo todo com frustração, com tudo que possa ser ruim, né? E saber lidar é que é o grande barato, porque uma coisa é você enfrentar, brigar, mas saber lidar, ter aquela habilidade, né? Eu falo que os melhores líderes são aqueles que conseguem liderar conflitos, porque são várias pessoas e tu é um. Então, tu tem que juntar pessoas diferentes, histórias diferentes, para poder fazer todos se unirem em prol de uma coisa, né? Uma empresa, uma organização, seja o que for. Então, não é você combater, né? Sim. Porque combate, a gente vai para a guerra e combate. Mas é lidar com aquilo, né? Sim. É você pegar a qualidade de cada um, defeito, e o que eu vou fazer com esse defeito? Vou botar ali essa qualidade, vou pôr aqui. Sim, porque assim, até os defeitos, né? Tudo depende. Tudo depende. Depende. Se eu tenho uma pessoa no meu time que é muito explosiva, né? Que é muito ela vai servir muito bem para ligar no meu marketing. Coloca ela no meu marketing, ela vai acontecer. Exato, ela vai funcionar. Ela vai funcionar. É entender as habilidades e colocar as pessoas no ponto certo. Pô, aquele cara é muito metódico, ele né, gosta de... Põe no financeiro. Agora vamos levar isso para a relação afetiva. Não dá certo. É complicado. Porque quando a gente está aqui, a gente está falando de uma coisa racional, né? A gente não está falando do envolvimento, né? A gente está falando de histórias diferentes. A gente está olhando de fora. Agora, quando a gente se envolve, aí complica, né? Aí você tem que ter uma habilidade maior, né? Maior, com certeza. E um esforço maior também, né? Normalmente a gente precisa de ajuda. Porque é aquela história, a gente está no meio da ilha. Com mato alto para todo lado. Você vai ficar desbravando ali talvez você não consiga, talvez você consiga, talvez não, mas nessas situações de relacionamento abusivo, no geral, as pessoas precisam de ajuda para sair. Por isso que fala-se muito em saúde mental, né? Porque uma relação abusiva ou vai detonar a saúde mental da pessoa, ou vai jogar ela no hospital ou no cemitério. Não tem outra saída dessas três, né? E então, por isso que se fala muito em rede de apoio, né? Que a pessoa vai precisar ali de familiares, amigos, né? Que ajudam ela a voltar para o lugar dela e superar aquilo. Vai, num processo de acolhimento, de atendimento, quando eu faço as vítimas diretas de relacionamento abusivo, antes de qualquer atitude, refaça a sua rede de apoio. Volte em contato com suas amigas, volte em contato com seus familiares, procure uma independência financeira, porque a porta aberta para o relacionamento abusivo é você depender financeiramente. Porque eu já tive um caso da pessoa, ele saiu na sexta-feira, ela já não tinha celular. Ele saiu na sexta-feira, eles moravam em chácara. Trancou ela dentro de casa, voltou na segunda. Que bonito. Ela só conseguiu contato comigo na quarta-feira, quando ela saiu andando, quando conseguiu o telefone de alguém emprestado. Se você não teve uma outra que não tinha dinheiro para pedir um Uber, para ir para qualquer lugar. Você tem que ter, mulheres, vocês têm que ter a independência financeira de vocês. Não dependam de ninguém. Nem de homem, nem de mulher, de ninguém. Sua independência financeira. Já dificulta um pouco o processo. Mas, em geral, no relacionamento abusivo, ele domina essa área também. Já começa daí, né? Fica mais difícil. E o interessante também é que quando a gente fala de independência, é em tudo, né? Porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente está falando de duas pessoas, né? Dois indivíduos, individualidades. E as pessoas, às vezes, elas se juntam e elas não se enxergam mais, né? Sozinhas. É quando forma aquela simbiose. Né? Eu sou muito perigoso. Muito perigoso, porque as pessoas, eles se perdem, o casal se perde. No relacionamento abusivo não acontece a simbiose, mas nos relacionamentos tóxicos acontece, exatamente, por causa da hierarquia de poder, que não oscila, é sempre um. Então não há essa simbiose. Mas essa simbiose, ela é muito prejudicada, muito prejudicial nos relacionamentos. Por quê? Porque eu não consigo me encontrar. Eu sou muito contrária àquela máxima que diz que nós dois somos um. Gente, pelo amor de Deus, 1 mais 1 dá 2. Não dá 1. Vocês não são um. Cada que as mulheres, às vezes, elas só se enxergam através do homem, né? Como se o homem tivesse o poder
de devolver para nós, mulheres, a nossa identidade, né? A gente tem que acreditar mais na gente. Tem que acreditar na gente. Tem que acreditar na gente, tem que protagonizar a nossa própria vida. Isso serve para todo ser humano, mas quando a gente está falando de relacionamento abusivo, eu foco nas mulheres. Que na maioria das vezes... Não é à toa que tem uma lei aí, né, judicial, protegendo as mulheres, porque chega de ver a mulher apanhar. Apanhar no sentido mesmo... Todos os sentidos, todos os sentidos, psicológico, emocional, todos. Não é só bater e machucar. Às vezes, se você for tirar um raio-x da mente da mulher que sofre abuso psicológico, vai estar sangrando, vai estar escorrendo. Porque não dá para ver, né? Tanto que para você provar um abuso psicológico perante a lei, você é através do que você fala, testemunhas, né? Que você vai ver como que a pessoa chegou a adoecer. Porque não tem um exame que comprove. Não tem marcador biológico para isso. Marcador biológico. Né? Ou um exame de corpo de delito. Mas, como eu disse aqui, eu tenho certeza que talvez todo mundo aqui nessa sala já tenha sofrido algum tipo de violência doméstica, mas não sabia que era. É que elas são jovens, né? Não, mas assim, coisas simples. Por exemplo, uma violência patrimonial, vamos dizer. Se ela novinha ali, tá com o celular dela, o namorado dela brigou, tacou o celular dela no chão. É crime. Tá vendo? É crime. Tá prescrito na Lei Maria da Penha. Porque é um valor. Não tem valor? Teu celular não tem valor? Então, se ele quebrou, é uma violência patrimonial. Moral, se ele coloca você, por exemplo, no teu Instagram, você vai lá, ele escreve num comentário lá, denegrindo sua imagem. E, gente, denegrir não é uma palavra que está ligada a negros. Pelo amor de Deus, denegrir vem do latim, que significa machucar, sujar. Né? A imagem denegrida, a imagem suja, não tem nada a ver com negro, porque a rede social adora vir hater, né? Já tô barrando o hater aqui, não tem nada a ver. Mas se ele faz isso na tua rede social e te expõe, é crime. É um crime, está prescrito na Lei Maria da Penha. Violência moral. A gente não sabe os nossos direitos. Por isso que a gente sofre tanto. Às vezes, e quando a gente sabe, tem medo, né, de ir atrás. Porque é difícil também a gente estar falando de pessoas que já sofreram, estão machucadas. Como que ela vai tocar naquela ferida de novo? E Mônica, você sabe que tem às vezes, é tão delicado falar isso, mas às vezes as mulheres também sentem medo de ir lá, fazer uma denúncia, porque dependendo do lugar que ela vai, ela sofre de novo. Sim. Ela se expõe, né? Ela não é acolhida da maneira como deveria ser, não é validada, às vezes sai de lá sem uma medida protetiva. E esse é o grande momento dos feminicídios, na maioria das vezes. Porque a mulher vai lá, ela se encoraja, talvez alguém falou, vai lá, você tem que denunciar, antes de montar toda uma estrutura por trás. Porque denunciou é contato zero. Sim. É contato zero, denunciou, acabou. E a melhor coisa, né? Eu acho que teve um relacionamento abusivo, contato zero é a melhor contato coisa. Zero. Aí quando entra filhos, aí tem uma série de questões que tem que ser pontuadas, isso tudo vai sendo gradativamente trabalhado nas sessões. Mas, se a pessoa tá no BO, no relacionamento ali, pegando fogo, vai, denuncia e volta pra casa, prato cheio. Ele vai pedir desculpa, ele vai... Não, ou ele vai acabar ali com a situação. É. Como a Viviane tantas vezes traz, a gente tá sempre conversando, e ela fala, Dani, quando eu vou ver, aquilo poderia ter sido evitado. Porque ela vinha naquele relacionamento há um tempão. Todo mundo via o que estava acontecendo e ela não saía daquilo. E ela foi no momento de alguém falou, vai lá e denuncia esse cara, tal. Foi, denunciou, voltou, morreu. Infelizmente. O número de feminicídio no Brasil, as estatísticas são altíssimas. São altíssimas. É alarmante isso. Infelizmente. E assim, depois de um tempo pra cá, a palavra relacionamento abusivo virou carne de vaca, né? Todo mundo fala. Todo mundo tem um relacionamento abusivo. E aí você tira o valor daqueles que realmente têm. Porque,
Você também? Ah, eu também. Ah, você também? Ah, eu também. Ah, o meu também. Não, gente. Não. Relacionamento abusivo é muito sério. É muito sério e grave, né? Porque a gente está falando de vidas. E a vida é isso, a pessoa tem que dar valor, né? E quando ela está num relacionamento abusivo, ela não está dando valor para si própria, para a vida dela. É a morte em vida, né? É a Ela morte deixa em de vida, existir, ela sobrevive. Ela já está morrendo quando ela está ali, né? Já está morrendo. Elas chegam, olha, mulher, eu quero te cortar o coração. Elas chegam pessoas assim que você vê que absurdamente fragilizadas, com medo, com traumas, tudo para elas é gatilho, um falar mais alto, um olhar mais ríspido. Imagina a vida dessa pessoa. Depois, para ela reconstruir uma confiança em si mesma, uma confiança num próximo relacionamento. Isso vai demorar, né? Isso vai levar tempo. Então, assim, sim, estraga vidas, leva vidas embora, né? Relacionamentos abusivos. Então, é um tema que eu acho super importante, super pertinente da gente falar sempre que a gente puder. Sim. Colocar isso para alerta, é um né? alerta. É um alerta para que as mulheres tenham voz e vá em frente. Não tenha medo de enfrentar quem está acabando com a tua vida, né? Porque a vida da mulher, ela acaba ali ou ela morre também. Porque muitas vezes quando a mulher ela está num relacionamento abusivo e ela cai numa depressão, ela age contra ela própria. Sim, sim, começa a autodepreciação. E muitas vezes chega no consultório para nós, né, pessoas com sintomas de depressão. Sim. Ela não chega falando que está um relacionamento abusivo. Em geral, não é assim que acontece. Você vê que aquela pessoa, né, aí você vai percebendo que ela tá sempre ali, e aí você vai tocando no relacionamento e vai jogando aquelas minhoquinhas, que eu brinco que eu tenho um pote de minhoquinhas, e que se eu percebo que tem alguma coisa que eu posso tirar daquela narrativa, daquele discurso, eu coloco no anzol e jogo. Se ela morde, eu puxo. E aí eu trago informação. Porque o psicanalista, o psicólogo, não faz nada sozinho. Não. Principalmente o psicanalista, né? A nossa ferramenta é o paraanalítico. Então, se eu tenho uma boa transferência com o meu... Uma boa intervenção, ela vai tirar do cara ali tudo que Se a pessoa que está ali comigo confia em mim, ela vai me trazer conteúdos. E esses conteúdos eu vou utilizar para o manejo, para fazer com que ela veja aquilo que eu estou vendo fora da ilha. Porque eu não posso falar para ela o que eu estou vendo. Senão eu vou ser só mais uma. Porque alguém já falou, você não está vendo, cara, não sei o quê. Se eu for mais uma, eu não vou fazer diferença. Eu tenho que fazer com que ela veja. É, porque conselho não se dá, né? Não. Ninguém vai no psicólogo. Psicólogo que dá conselho não é psicólogo. Então é um profissional que deve nem confiar. Porque o conselho que você está dando é sobre você, não sobre a pessoa. Exatamente, é sobre você. Sobre você. E não é sobre nós, é sobre o outro. Nós nem estamos ali, entre aspas, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho preconceito, aquilo que eu não tenho, porque somos normais, graças a Deus, somos pessoas como todas as outras e sentimos, temos dores, temos medos, temos traumas, mas ali, naquele momento, eu preciso me deixar de lado. Sim. Porque não é sobre o meu medo, sobre o meu trauma, sobre o que eu penso ou deixo de pensar. Exato. Ai, mas olha, se você fizesse isso, mas isso talvez fosse bom pra mim. Pra ela não. Se eu colocar um 6 aqui, pra mim é 6 e pra você? 9. Né? As pessoas têm que entender isso, né? Somos diferentes. Então, a gente tem que acreditar no que a gente vê e é. Sim. Né? Se a gente não acreditar, ninguém mais vai acreditar. E o processo da psicoeducação é um dos caminhos. Não é o único para ajudar pessoas em relacionamentos abusivos ou em relacionamentos disfuncionais, de dependência emocional, né? Várias formas de relacionar, né? Mas focando no relacionamento abusivo, a psicoeducação é uma das formas de conseguir fazer com que a pessoa entenda o que ela está vivendo. Porque a psicoeducação nada mais é do que eu levar para essa pessoa o que é um relacionamento abusivo. Claro, eu tenho que usar toda uma técnica, todo um manejo para não falar do jeito que eu estou falando aqui para você, por exemplo. Eu vou trazendo exemplos, eu vou trazendo situações onde ela vai parar e falar, cara, peraí, mas eu vivo isso. Opa, pera lá, já passei por isso. Estou num relacionamento abusivo. Cai a ficha nela. Cai a ficha e aí ela tem que agir.
Se não agir, aí também a gente tem que ir para um outro... tem que ter um outro manejo, né? Tudo tem um limite, né? Porque a pessoa tem que querer. A gente não faz nada, a gente não salva ninguém de nada. Eu tirei esse cara da depressão, eu salvei essa mulher de uma ideação suicida. Querido, você não fez nada, a pessoa se salvou. Quando muito, você jogou a corda. Ela que quis, né? Ela que quis, porque se ela não quiser, você pode fazer o que for. Você não vai salvar. Exato. E outra, é diminuir o esforço de quem levanta de uma depressão. Pô, é o ó. Nossa. Sair de uma depressão é o ó. Dizer que, fulano conseguiu, por favor, o mérito é meu. Quem O esforço que eu fiz para sair dessa depressão e para hoje estar aqui, né? E eu falo para as pessoas, o mérito é seu, cada pequeno degrau, cada pequeno passinho que você der, comemore. Porque o nosso cérebro trabalha com recompensas. Prazer imediato. Ele quer o doce agora, ele não quer já já. Então, se você andou, se o teu percurso é daqui até aí, se eu andei até aqui, eu tenho que comemorar. Porque eu dei um passo. Se eu ficar esperando para comemorar quando eu chegar aí, eu não vou chegar aí. Porque eu não quero, eu quero já. Então, cada primeiro passo é uma dose de recompensa para o meu cérebro e ele vai se automotivando. Porque o nosso cérebro ele só é automotivado para 3 coisas. Comer, dormir e se reproduzir. Para todo o resto, você tem que rebolar. A gente aqui tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. Até para comer mesmo, a gente tem que trabalhar para poder botar a comida na mesa. Exato. Né? Então tá bom, foi ótimo o nosso assunto de hoje, né? O nosso papo. Eu acho que a gente tem que dar uma continuidade até para o tipo de tratamento para essas mulheres que sofrem esses abusos, né? Porque tem o depois, né? Como ela ficou. Tem o durante. Aqui a gente deu uma pincelada no início. Foi uma pincelada. Tem o durante, tem o depois, tem o próximo relacionamento que é sempre o mais difícil. E agora, né? Não posso Difícil elas se abrirem para um novo amor. Aí é um outro processo. Então a gente vai deixar aí combinado. E você, tô aproveitando convidar no ar aqui pro meu podcast. A gente está inaugurando agora o primeiro episódio. A gente vai estrear no dia 10 com o psicanalista Saulo Durso. Fantástico, adoro o Saulo, também. adoro. Ele vai estar lá. Depois a gente vai ter a doutora Grace, que ela é psiquiatra, trabalha na equipe da doutora Juliana Fonseca, da clínica do Wesley Delano Gari. Aqui de São Paulo, da clínica BeHealth. Então, a doutora Grace vai estar com a gente. Já temos marcado também o Arthur Mendes, da Escola Psicanálise Estrutural aqui. E a Karina Pirró, assim que ela conseguir... A Karina é minha inspiração, Karina. E assim que ela puder, ter um tempo na agenda dela, que né, a Karina Pirró é Karina Pirró, gente, né? Desculpa. E ela também, então, tô te convidando aqui no ar, para que a gente agende depois, viu, Lari? Um dia para ela ir lá, para a gente ter um momento nosso também. Vai ser um prazer te receber. Aí eu vou estar do outro lado. Obrigada, Dani. E volte mais vezes. É um assunto assim que a gente pode explorar e outros também que vierem, né? Sim. Estou à disposição. Adorei estar aqui com você, essa equipe fofa. Só jovem bonito, né? Ai, que delícia. Bonito. E o sorrisão, né? Obrigada, gente. Foi incrível. Muito obrigada. Foi incrível. Se inscreva no canal, aperta o like, né? E siga a gente também para ouvir essa nossa conversa de hoje. Foi super bacana, descontraída e dá para ir ouvindo assim, tranquilo. No meu canal, do Instagram, tem bastante conteúdo ali. Tem bastante. Tá, eu falo bastante coisa. Então, @psidaniele.machado, vocês me encontram lá no Instagram. Nós não somos parentes, né? Não somos parentes. Mas tivemos muita afinidade, foi muito bom. E lá vocês podem me chamar no direct, pode me chamar pra gente conversar, pode me chamar sobre os cursos. Aqui é bem tranquilo. Eu sou bem acessível, respondo todo mundo. Ai, que bom. Respondo todo mundo. Às vezes passo a noite, não deixo ninguém sem responder. Eu também. Obrigada, gente.